vocês jovens de todo o meu Brasil, candidatos ao concurso da Polícia Rodoviária Federal. Meu nome é Ronilton Loyola, sou professor de matemática, física, estatística e raciocínio lógico e estou aqui para fazer o senhor e a senhora gabaritar essa prova de física e matemática no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Galera, aproveitem bem essas aulas para você arrebentar nessa prova. Agora o detalhe é o seguinte, nós vamos ter aqui um curso de teoria e exercícios, mas isso não significa que você encerrou a matéria, que já está feliz da vida, que já vai gabaritar a prova, não. Após esse curso de teoria, nós vamos treinar e treinar até você resolver as questões de física e matemática na maior tranquilidade, até a coisa entrar no teu sangue, até você sentir a física totalmente em você, sentir a matemática totalmente em você. A princípio você tem que entender a teoria, fazer alguns exercícios de aplicação da teoria, após isso sim, treinar e treinar, ok? Galera, então é isso aí, curso específico para a PRF, curso recente, específico para esse concurso da PRF, ok? Nós estamos aqui no mês de julho, certo? Ainda não saiu o edital, ok? Mas quando sair o edital, se for necessário a gente complementar a matéria, nós teremos outras aulas complementares de teoria, ok, gente? A princípio nós vamos trabalhar o conteúdo do último concurso, que foi mecânica, óptica e ondulatória. E nós vamos começar, né, no nosso curso aqui da PRF, nós vamos começar pela mecânica, né? Após a mecânica, nós vamos trabalhar aí óptica geométrica e ondulatória. Gente, preste bem atenção no que eu vou te falar. Esse curso, ele vai ser um curso abrangente, pegando todo o conteúdo programático com bastante calma, com bastante tranquilidade. Vou partir do princípio de que ninguém sabe nada, porque é necessário você partir do princípio de que o aluno não sabe nada. Quem acha que sabe alguma coisa, acompanha e vai ver que está faltando aprender ainda muita coisa, certo? Após toda a abordagem teórica, com alguns exercícios de aplicação, aí nós nivelamos a turma. Nivelou, filho? Aí é só treinamento, aprofundamento e vamos que vamos resolver questões CESP, né? Questões inéditas, questões de provas anteriores e por aí vai, ok? Loyola, seu lindão, para de falar e cai dentro. Vamos lá, gente. Então vamos parar de falar um pouco e vamos para dentro da matéria, ok? Então vamos lá. Matemática e física para a PRF, começando, obviamente, pela nossa digníssima física, né? Gente, a nossa física, ela é física para a PRF, professor Loyola. A nossa física, ela vai começar, né, com a introdução à mecânica e movimento uniforme. Tudo bem, gente? O que vem a ser essa mecânica? Galera, como eu disse, na sua prova cai mecânica, cai óptica geométrica e ondulatória. Vamos começar pela mecânica. Mas o que vem a ser essa mecânica? Gente, a mecânica, ela é a parte da física que estuda o movimento e o repouso dos corpos. Por exemplo, eu vou abandonar esse corpo de uma certa altura. Dentro da mecânica, né, você vai estudar a velocidade do corpo, você vai calcular o deslocamento, você vai calcular, vai aprender a trabalhar, vai conhecer as forças que atuam nesse corpo, você vai entender o que é o impulso de uma força, vai trabalhar energia, quantidade de movimento, vai trabalhar o equilíbrio dos sólidos, vai trabalhar o equilíbrio dos líquidos, ou seja, a mecânica, ela é uma matéria extensa e gostosa demais. Você vai aprender a trabalhar o movimento e o repouso dos corpos. Você vai entender todas as grandezas que estão associadas ao movimento e ao repouso dos corpos. Gente, só que tem um detalhe, tá?
A mecânica, por ela ser muito extensa, tá ok? É a parte mais extensa da física. Nós vamos dividir essa mecânica em três partes: cinemática, dinâmica e estática, ok? O que vem a ser a cinemática? Gente, a cinemática, ela vai estudar tudo isso, né? Ela vai estudar velocidade, aceleração, deslocamento, ela vai estudar o movimento, mas não vai levar em conta quem produziu o movimento. Já na dinâmica, né, nós vamos levar em conta quem produz o movimento, que no caso é uma força. E a estática, ela vai estudar o equilíbrio dos corpos, ok? Você vai ter uma escada apoiada em uma parede. Você vai aprender quais são as condições para aquela escada ficar em repouso, apoiada naquela parede. A hidrostática também vai estudar o equilíbrio, sendo que a hidrostática, ela vai estudar o equilíbrio dos fluidos. Tudo bem, gente? Então a mecânica é isso, tá? A mecânica estuda o movimento e o repouso, né? E ela é dividida em três partes: cinemática, dinâmica e estática. E dentro dessa estática, né, nós temos aí também a hidrostática. Ok, galera? Beleza? Não precisa copiar nada, porque tudo que eu falar aqui, com exceção de algumas observações, vai estar no seu PDF, tudo bem? Isso para quê? Para a gente otimizar a nossa aula, ok, meu querido? Então vamos lá. Introdução à mecânica é o que nós vamos trabalhar hoje, e movimento uniforme, né? Dentro de introdução à mecânica e movimento uniforme, nós veremos o conceito de mecânica e as suas subdivisões, nós veremos quais são os conceitos básicos da cinemática, nós veremos também aqui o estudo do movimento uniforme. Tudo bem, galera? Então vamos ver o que Titio Loyola colocou aqui para você, tá, meu filho? Olha só. Mecânica. Eu escrevi o seguinte: é a parte da física, como eu havia falado, que estuda o movimento e o repouso dos corpos. Gente, a mecânica, além de tratar do movimento e do repouso dos corpos, ela também vai estudar o quê? As leis de equilíbrio desses corpos, ok? E conforme eu disse, para um melhor efeito didático, subdividiremos a mecânica em três grandes ramos: a cinemática, a dinâmica, a estática e a hidrostática. Na verdade, a estática e a hidrostática eu considero como um ramo só, por isso que eu disse três grandes ramos, né? Sendo que a estática é o equilíbrio dos sólidos e a hidrostática é o equilíbrio dos líquidos. Mas tanto a estática como a hidrostática vão estudar uma coisa chamada equilíbrio. Beleza, gente? E outra coisa importante é que a nossa cinemática, ela vai ser dividida também em duas partes: escalar e vetorial. Escalar, quando eu não falar em direção e sentido. Vetorial, quando eu falar em direção e sentido. Lá na frente você vai entender melhor isso, ok? Então vamos lá. O que é a cinemática? Gente, a cinemática é o ramo da mecânica que estuda o movimento, né? Ela estuda o movimento, só que ela não leva em conta quem produziu esse movimento. Então eu botei aqui, ó, estuda o movimento e o repouso. Obviamente, o movimento está diretamente ligado ao repouso, né, gente? Se o cara se desloca, é movimento. Se ele não se desloca, é o repouso. A cinemática estuda o movimento e estuda o repouso também, ok? Sem o quê? Levar em conta as causas o quê? Que os produziram. Eu não estou preocupado com quem produziu o movimento ou o repouso do corpo. No caso, você sabe que quem produz movimento ou repouso é uma força. Se o cara está em repouso e eu aplico uma força, ele pode entrar em movimento. Se ele está em movimento e eu aplico uma força em sentido contrário, ele pode chegar ao repouso. Essa força não será estudada na cinemática, porque a cinemática não leva em conta o agente produtor. Essa força será estudada dentro da dinâmica. Ok, meu querido? Então, ó, cinemática, estuda o movimento e o repouso sem levar em conta as causas que os produziram. E eu coloquei mais o seguinte: ainda subdividiremos a cinemática em escalar, quando desprezamos, eu desprezo
as noções de direção e sentido, cinemática escalar. É vetorial, quando eu levo em conta as noções de direção e sentido. Galera, a cinemática escalar, ela vai estudar o movimento e repouso, mas não vai levar em conta as noções de direção e sentido. As noções de direção e sentido, você vai levar em conta lá em cinemática vetorial, onde eu vou te apresentar o meu vetor, ok? O vetor, ele vai te mostrar a direção e o sentido das grandezas, ok? Por enquanto, esquece vetor, tá ok? Esquece direção e sentido. Isso você verá lá em cinemática vetorial, ok? Então, meu jovem, dando continuidade, dinâmica. Estuda o movimento e o repouso dos corpos, né? Porque a mecânica estuda o movimento e o repouso. Como a dinâmica faz parte da mecânica, ela vai estudar o movimento e o repouso dos corpos. Só que agora, na dinâmica, você leva em conta as causas produtoras. Na dinâmica, filho, você vai levar em conta quem produziu o movimento ou o repouso. No caso, na dinâmica, você vai levar em conta a força, que é o agente físico que produz aceleração, que produz movimento, que produz repouso. Ou seja, um corpo em repouso, a força coloca em movimento, um corpo em movimento, a força coloca em repouso. Gente, a estática estuda as leis de equilíbrio dos corpos. Você vai ter uma escada, por exemplo, apoiada em uma parede, você vai ter um pêndulo em repouso, né? Ou então um corpo, né, preso a duas cordas e em repouso, né? E vários outros exemplos. Você vai ver um corpo em repouso num plano inclinado, por exemplo, né? Isso tudo, né, estará dentro da estática. Você vai aprender quais são as leis desse equilíbrio, ok? A estática vai estudar as leis de equilíbrio dos corpos. Já a hidrostática, ok, estuda também as leis de equilíbrio, só que equilíbrio dos fluidos, em particular dos líquidos. Beleza, meu jovem? Então eu estou aqui apenas fazendo uma apresentação da minha física para você. Ok? Isso é apenas uma apresentação, é uma introdução. Eu estou introduzindo para você, beleza? Então presta bem atenção. Começaremos o nosso curso, tá, pela cinemática. Nós vamos começar o nosso curso pela o quê, galera? Pela cinemática, ok? Então, olha lá, ó. Começaremos o nosso curso pela cinemática escalar. Loyola, então você vai começar o estudo pela cinemática escalar, então significa que você, a princípio, não vai nem falar em direção e sentido. É isso aí. Eu vou estudar o movimento e o repouso dos corpos, não vou querer saber quem produziu esse movimento, porque eu estou em cinemática, e também não vou levar em conta, né, a direção e o sentido, porque eu estou em cinemática escalar. Ok, meu jovem? E detalhe, gente, essa cinemática escalar, nós vamos começar aqui com os conceitos básicos da cinemática escalar, depois nós vamos trabalhar o movimento uniforme e depois o movimento uniformemente variado. Então, gente, vamos começar aqui com a cinemática escalar. O meu primeiro tema aí serão esses conceitos básicos, né? Então, ó, introdução à mecânica, nós já vimos aqui, né? Vamos lá, uma introdução à mecânica, nós já demos essa introdução. O meu próximo tópico agora vai ser o que, Loyola? O meu próximo tópico serão os conceitos básicos da cinemática. Vamos lá. Então, gente, primeiramente, antes de você iniciar qualquer ciência, é necessário você saber os conceitos fundamentais, os conceitos básicos. A física, ela também tem os seus conceitos básicos, né? Então, como eu estou iniciando pela cinemática, eu vou pegar aqui quais são os conceitos básicos da cinemática e detalhe, o CESP cobra. Você vai ver aqui que eu tenho questões que caíram na prova sobre esses conceitos básicos, beleza?
Primeiro conceito básico é o conceito de grandeza física. Professor, o que é uma grandeza física? Filho, grandeza física é qualquer coisa que você pode medir. Você pode medir o tempo? Posso. É uma grandeza física. Você pode medir a altura? Posso. Então, é uma grandeza física. Você pode medir a velocidade? Pode. É uma grandeza física. A massa, o peso. Galera, qualquer coisa que você pode medir é uma grandeza física. Então, eu botei aqui, ó. É tudo aquilo que podemos medir. Exemplo: comprimento, massa, tempo, área, volume, deslocamento, velocidade, aceleração, força, pressão, temperatura. Qualquer coisa que você pode medir é uma grandeza física. Sendo que o que o cara gosta de cobrar na prova é o seguinte: essa grandeza física, ela pode ser escalar ou vetorial. Então o CESP, ele gosta de perguntar sobre isso, gente. Quando uma grandeza é escalar ou quando uma grandeza é vetorial. Galera, uma grandeza física, ela é escalar. O nome escalar, quando você falar em escalar, pense no seguinte: escalar não tem direção e sentido. Quando ele falar em vetorial, é porque tem direção e sentido. Só isso, meu jovem. Vamos lá, quer ver um exemplo? A minha massa, ela é 20 quilogramas. A minha massa é 20 quilogramas. Quando eu falo sobre massa, quando eu falo que a minha massa é 20 quilogramas, eu preciso dizer direção e sentido? Eu preciso falar qual é a direção e sentido? Eu tenho 20 quilogramas na direção norte-sul, sentido para o norte. Não tem lógica, né, gente? O número 20 e a unidade de medida quilograma definem perfeitamente a minha massa sem precisar falar em direção e sentido. Beleza? Vou te dar um outro exemplo. O volume daquele recipiente, ele é de 8 metros cúbicos. Galera, já está perfeitamente definido o volume. Eu não preciso nem de direção nem sentido. 8 metros cúbicos na direção horizontal, sentido para a direita. Não existe isso. O volume é uma grandeza física escalar, porque não necessita de direção e sentido. Agora, olhem a diferença. Olhem a diferença. Eu vou te mostrar aqui uma diferença. Vamos imaginar o seguinte. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Você está, por exemplo, no centro de um deserto. Você está no centro de um deserto, você está com um rádio na mão. Aí alguém fala assim: olha, manda uma mensagem para você pelo rádio. Se você se deslocar 300 quilômetros, você vai achar água. Aí você fala assim: caramba, eu estou no centro de um deserto. Ele mandou eu me deslocar 300 quilômetros. Mas em que direção que eu vou? Para qual sentido? Gente, então, o número 300 e a unidade quilômetros não vai fazer você achar água. O deslocamento, tá? Ele não vai ficar perfeitamente definido com o número 300 e a unidade quilogramas. Se você está aqui e ele manda você se deslocar 300 quilogramas, você pode ir para qualquer direção, para qualquer sentido. Então, a água, digamos que a água esteja aqui. Ele mandou você se deslocar 300 quilômetros. Então, ele vai ter que falar o seguinte, você vai ter que se deslocar 300 quilômetros na direção norte-sul, sentido para o norte. Beleza? Então ele vai ter que dar a direção, no caso aqui, é uma direção norte-sul, e vai ter que dar o sentido. A água está lá no norte. Então o deslocamento, ele é uma grandeza física vetorial. Por que vetorial? Porque além do número e da unidade de medida, você precisou de direção e sentido. Galera,
E as grandezas físicas vetoriais, elas serão representadas por um ente matemático chamado vetor. Então, o vetor é o ente que representa as grandezas físicas vetoriais. Aonde aparecer um vetor, é uma grandeza física vetorial. Então vai ficar fácil demais. Toda vez que eu te apresentar uma grandeza, e se a essa grandeza tiver associado um vetor, você já sabe que é uma grandeza física vetorial. Quando eu der força lá na frente, você vai ver que força é vetorial, né? Quando eu der quantidade de movimento e impulso, eu vou representar por um vetor, você vai ver que também é vetorial. Quando eu der pressão para você, você vai ver que pressão eu não represento por vetor. Então pressão não é vetorial, é escalar. E por aí vai. Então, ó, na hora da prova, lembre-se, o professor mostrou um vetor, é vetorial. O professor não mostrou o vetor, não é vetorial. Galera, então aí está, né? Aí está, então, coisinha linda, maravilhosa, muito legalzinho, muito tranquilinho, tá? Então, ó, só para encerrar aqui, ó, grandeza física é tudo aquilo que podemos dividir, já vimos, né? Dei os exemplos aqui. As grandezas físicas podem ser classificadas em escalar ou vetorial, não é isso, gente? Então, elas podem ser escalar ou vetorial. Então, vejamos o que vem a ser uma grandeza física escalar e uma grandeza física vetorial, já vimos, né? A escalar fica perfeitamente definida por um número e uma unidade de medida, sem a necessidade da noção de direção e sentido. Aí aqui eu tenho vários exemplos: comprimento, massa, tempo, área, volume, temperatura, pressão e etc, né? Galera, e as grandezas físicas vetorial, né? A grandeza física vetorial, além de um número de uma unidade de medida, ela necessita de direção e sentido para ficar perfeitamente definida. Aí eu botei os exemplos, ó. Deslocamento. Deslocamento é vetorial. Eu te mostrei o caso ali do deserto. Velocidade também é vetorial, gente. Lembra? Cinemática vetorial. Velocidade vetorial. Aceleração vetorial. Gente, velocidade, aceleração e deslocamento são grandezas vetoriais. Aí tu fala assim, mas professor, eu aprendi em velocidade escalar média. Bobo! Quando o cara te deu velocidade escalar média, que você vai ver aqui também, na verdade, foi para facilitar a didática da coisa. A velocidade, ela se perguntar na prova, ela é vetorial, ela tem direção e sentido. Sendo que aqui o professor, ele despreza no início a direção e o sentido da velocidade, né? Para facilitar o estudo, para você ter um contato mais tranquilo com a física. Mas, na realidade, a velocidade ela é vetorial, filho. Ela tem direção e sentido. A aceleração é vetorial, tem direção e sentido. O deslocamento é vetorial, tem direção e sentido. Sendo que na cinemática escalar, que é o que nós vamos estudar agora, né? Que estamos estudando, aliás, você despreza a direção e o sentido e a trate como vetorial, que nem tu é macho, mas vou te tratar como mulherzinha. Mas tu é macho, tu é vetorial, pô. Mas tá disfarçado, né? Então se perguntar o que tu é vetorial, tu é macho. A velocidade é vetorial, a aceleração é vetorial, o deslocamento é vetorial, mas tá disfarçado como escalarzinho, beleza? Mas é vetorial, beleza? Então, gente, ó, grandezas vetoriais, deslocamento, velocidade, aceleração, força e etc. E aquilo que eu te disse, se eu mostrar o vetor, tu já sabe que é vetorial. As grandezas físicas vetoriais são representadas por um o quê? Por um vetor. Ok, galera? Então, dando continuidade aqui, vejamos. Dando continuidade, vejamos como é que isso aí pode cair na sua prova.